Olá, sejam bem-vindos. Esse vídeo é sobre a Global Solution da Faculdade FIAP. A nossa matéria é Digital System Lab com o professor Fábio Pimentel. O grupo é composto por Gabriel Pessoa, Patrick Neres e eu, Mike, que vou estar apresentando o vídeo. Bom, o desafio que a gente tem é relacionado a usar nanorobôs na parte de medicina preventiva, né? Então, o desafio que foi passado foi que a gente simulasse através de um PIC, programando em C, os estados que esse robô é, faria durante ali uma simulação num corpo, né? Então, por exemplo, ele navegando em direção ao alvo, ele tem que acionar depois de acionar o botão RB0, ele tem que fazer os 8 LEDs da porta D piscarem com intervalos regulares de 2 segundos, né? E para isso a gente vai usar aqui duas plataformas no começo, inicial. Uma delas é a Micro C Pro for Peak e a outra é o PicSimLab. Então, o que vai acontecer? A gente programou aqui, a gente fez o código, aí a gente compila o código e aqui no PicSimLab a gente faz o load do código e ele simula a programação aqui nele. Então, eu vou estar explicando o código aqui resumidamente, né? Só para contextualizar, o PIC que a gente está usando é o PIC 18F452, certo? Então, no começo do nosso código, a gente tem aqui a primeira linha que é o 3D, né? Aqui, como eu deixei os comentários para ficar mais fácil caso de repente queira ver no vídeo. Então, aqui ele define a trilha como saída, né? Então, por exemplo, se eu colocasse aqui 1, ela seria entrada no caso. Como eu coloquei 0, quer dizer que toda a trilha TRISD ele vai ser definido como saída. O port D que significa que é o estado lógico dele. Então, ele vai começar em 0. Então, toda essa trilha aqui que a gente definiu como saída, o port dele vai começar todo em 0. E a parte de baixo é a parte que a gente está programando os botões. Então, aqui a gente vai utilizar 5 botões, né, que é o 0, 1, o 2, 3 e o 4. Tá certo. Então, aqui na primeira linha do botão, a gente tem o tris B, ponto RB0 igual a 1. O que isso significa? Significa que o botão RB0 ele vai ser uma entrada. Então esse botão aqui no PicSimLab a gente vai definir ele como uma entrada. Só que o estado lógico inicial dele vai ser em zero. E assim vai se repetir em todos os outros botões, né? Porque a gente sempre quer que ele comece ali no estado zero e que ele só altere quando a gente aperte o botão. Então eu vou abaixar mais o código aqui. Então, o primeiro código seria o que? Navegando em direção ao alvo. Eu vou voltar aqui para o slide, só para a gente contextualizar. O navegando ao alvo, ele quer que a gente faça o seguinte. Deixa eu só colocar aqui. Pronto. O navegando ao alvo, ele tem que ser ativado quando o botão RB0 estiver pressionado. Aí ele deve fazer os 8 LEDs do port D piscarem com intervalo de 2 segundos. Então, vou minimizar aqui. Quando eu pressionar esse botão aqui RB0, essa trilha inteira aqui, ela tem que acender e piscar durante a cada 2 segundos, né, no caso. Então aqui a gente vê o código. Aqui eu coloquei o port B igual a zero, então quer dizer que quando o estado lógico dele for zero, ele vai estar ligado. Depois ele vai ter um delay de 2 segundos, que seria os 2 milissegundos, e aí ele vai inverter o estado lógico dele. Aí eu coloquei mais 2 segundos e ele vai ligar. E ele vai ficar fazendo esse loop enquanto eu segurar o botão. Quando eu soltar o botão, ele vai para o estado lógico zero. Então, para a gente rodar o programa aqui no PicSimLab, o que a gente tem que fazer? Depois de rodar, a gente tem que compilar o programa. Eu já dei o load dele aqui na aba da direita, mas eu vou fazer novamente. Eu vou dar load hex e aqui ele já está, Global Solution. E aí, às vezes, ele demora um pouquinho para carregar. Então, aqui quer dizer que tá tudo ligado, mas ele ainda está carregando o programa. A gente vai esperar um pouquinho. Aí, agora ele apagou, certo? Então, agora eu vou pressionar o botão RB0, certo? Opa, aqui. Eu pressionando o botão RB0, ele vai acender. Só lembrando que esse simulador ele tem o tempo um pouquinho diferente
do que foi programado. Então ali está 2 milissegundos, mas aqui ele acaba dando uma demorada. Nesses 2 milissegundos ali, às vezes acaba virando 5 segundos, 6 segundos. Vai variar aí. Então tá vendo que ele está piscando? Ele fica um tempinho, aí ele apaga, aí depois ele acende. Agora eu vou soltar ele, aí o certo é ele apagar todo. E não acender mais. Agora a gente vai para o botão RB1, que seria o alvo localizado. O que é esse alvo localizado? Quando eu pressionar o botão RB1, ele também vai fazer os 8 LEDs piscarem com intervalos regulares de 5 segundos. Só lembrando que todos esses estágios, ele praticamente é o mesmo código, e o que a gente vai mudar é a configuração do botão e o tempo dele. Então aqui eu coloquei 500 milissegundos. Vamos simular agora o botão RB1. Então agora eu estou segurando ele aqui e tá vendo que ele tá até piscando um pouco mais rápido. Certo? Eu vou soltar, ele vai apagar e não pode acender. O terceiro estágio é injetando fármaco. O fármaco ele é com 0,3 segundos ou 300 milissegundos, certo? Então, botão RB2 aqui. Tá vendo que pelo tempo ser menor ele está rodando bem mais rápido, certo? Vou soltar ele. O outro é missão cumprida. Então, missão cumprida, ele é 0,8 segundos. Então, missão cumprida é o RB3, certo? São 800 milissegundos. Pode ver que ele liga, dá os 800 milissegundos, aí ele apaga. Vou soltar ele. E o próximo é estado de dejeto. Estado de dejeto ele é 1 segundo, que é o RB4. Então, eu seguro ele aqui e aí ele apaga. Ele acende. Agora eu vou soltar o botão. Na verdade, acho que eu não soltei, ele ficou pressionado aqui, tá aparecendo. Ó, quando ele fica assim, quer dizer que ele tá pressionado. Vou clicar nele aqui só pra despressionar ele. Pronto, aí ele apagou. Agora a gente vai simular ele num outro ambiente, que é o ambiente PIC 18 Simulator. Essa parte do vídeo, eu tô gravando o áudio por cima do vídeo, né? Então não tá exatamente na mesma hora, mas vou explicar aqui basicamente por cima. Eu só, na verdade, eu coloquei as configurações e dei o mesmo o load que eu tinha dado na outra plataforma do PIC. Eu dei o load nessa daqui. É o mesmo arquivo. E aí eu simulo, aqui o tempo está em microsegundos, então eu acabei abaixando o programa para 1 milissegundos, porque aqui ele acaba demorando muito, mesmo estando em microsegundos, ele acaba demorando bem mais que o normal. Aí aqui as simulações dos botões, deixei na velocidade 5 ali, né? E mudei o tipo de visualização da view, e aí eu estou simulando a sequência dos botões na mesma forma que eu tinha feito da outra vez também.